Bom dia a todos, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho da 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é São Mateus, no capítulo 8, versículo de 18 a 22. O texto diz que Jesus, vendo a multidão que o cerca, pede para atravessar para outra margem do lago. O mestre da lei se aproxima de Jesus e diz: Mestre, eu te seguirei aonde quer que vás. Ao que Jesus responde: As raposas têm suas tocas, os pássaros dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo também se aproxima e diz: Senhor, permite-me que primeiro vá enterrar meu pai. E ao que Jesus também responde: Segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O que significa tudo isso? É um texto pequeno, mas muito rico na sua simbologia e também no seu ensinamento, sobretudo na questão do discipulado. Como seguir Jesus? Essa é uma pergunta, mas tem outras. Quais são as disposições para isso? E ainda, quais são as exigências? Eu começo logo dizendo, a vida do discipulado se dá na pobreza. É só olhar para o Mestre Jesus. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então não se iludam. Não venham para cá atrás de outras coisas que não seja o serviço dentro da missão. É isso e nada mais. Olha o que diz aquele primeiro caso, o mestre da lei que se aproxima de Jesus, todo entusiasmado, todo alegre, vendo aquela situação toda em volta de Jesus, ele ficou encantado com aquilo tudo. Então ele se oferece para seguir Jesus. E o que Jesus diz, em outras palavras, é: pense melhor. Por quê, hein? O histórico dos mestres da lei não era nem um pouco positivo. Eram pessoas altamente ambiciosas, eram pessoas ricas, viviam nas regalias naquele tempo. Títulos, honrarias e tantas outras coisas mais, e faziam questão de manter isso. Ora, não teria como esse jovem mestre da lei pegar esse tipo de vida lá e trazer para cá, para a vida do discipulado. Ele teria que abrir mão de tudo isso para seguir Jesus Cristo na simplicidade da vida. Ele estaria disposto a isso? Então o que Jesus diz é justamente isso. Pense melhor, nada de forma apressada, nem superficial, nada que depois você não consiga suportar no peso da missão. O outro caso, o rapaz era um discípulo já. E ele já tinha certamente algumas orientações para isso. E ele então vai pedir a Jesus uma coisa meio absurda aqui. Os laços de família nunca podem atrapalhar a vida de um discípulo. Em outras palavras, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus está querendo dizer justamente isso. Olha, não vai faltar alguém que quando isso acontecer, possa se dispor a enterrar teu pai dignamente. Você recebeu um chamado, o chamado é divino, o chamado é de Deus, foi Ele quem te chamou e é Ele quem vai dar no tempo a graça para você perseverar e ao mesmo tempo colocar cada coisa no seu lugar e que as coisas se acertem quando chegar a sua hora. Não vai faltar alguém de boa vontade que se disponha, mesmo que você seja um arrimo de família, não vai faltar alguém que chega naquela hora e se oferece para fazer ali o trabalho bem feito de sepultar bem teu pai. Você segue-me, é aqui e agora, não dá para deixar para depois. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino do céu. É uma exigência e a gente tem que saber disso. Por exemplo, minha família está a quase 800 quilômetros daqui, lá no fim do Paraná. Como eu gostaria de estar lá agora, num tempo de pandemia, onde a gente de todos os lados vai tendo essa sensação de perdas, de morte, de sofrimento, de dor, de angústia. Como eu gostaria de estar lá com eles. Mas não posso, eu tenho uma outra família aqui e eles sabem muito bem disso. Então eu rezo por eles daqui, eu rezo por eles que estão lá. E eles lá rezam por mim que estou aqui. E o caminho se faz, não dá para ser diferente. E a gente tem que entender isso. Nós estamos para servir. Aquele que nos chamou, nos deu a graça para isso. E ao mesmo tempo, nos dá condições de suportar, no tempo em que nós vivemos, todas as dificuldades inerentes à missão, ao apostolado de uma vida comprometida com aquele que nos chamou.
Portanto, meu irmão, você, minha irmã, todos nós fomos chamados, vamos pedir que o Senhor nos dê realmente todos os dias esta alegria de ir e vir no serviço a Jesus que nos chamou. Reze comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Tenha todos uma boa semana e fiquem todos com Deus.